estar aqui, Senhor. A render-te louvor e glória, Senhor. Louvor e glória, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus. Tu não és o Deus melhor, nem és o Deus maior. Tu és o único Deus. Aleluia. Te damos honra e te damos glória, Senhor. E aquilo que se move em nós é um sentimento de gratidão por tudo o que tu fizeste. E é a alegria que nós temos, a viva esperança que temos de que mais coisas continuarás a fazer. Em nós e através de nós, pela pessoa do teu Espírito Santo. Então nós te damos um bem-vindo aqui, Senhor. Espírito de Deus, toma o teu lugar. Queremos te dizer, tu és bem-vindo. Vai fortalecer, vai purificar. És bem-vindo, Espírito de Deus. Espírito de Deus, toma o teu lugar. Queremos te dizer, tu és bem-vindo. Vai fortalecer, vai purificar. És bem-vindo, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma o teu lugar. Queremos te dizer, tu és bem-vindo. Vai fortalecer, vai purificar. És bem-vindo, Espírito de Deus. A igreja canta aleluia. Espírito de Deus, todos. Toma o teu lugar, Senhor. Queremos te dizer, tu és bem-vindo. Vai fortalecer, vai purificar. És bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Aleluia. Aleluia. Este é o Deus a quem nós servimos em nosso espírito. Amém. Vamos sentar com um instante. Quero partilhar convosco algo muito breve para nós prepararmos a ceia do Senhor. E parece que não é uma palavra que tenha muito a ver com a ceia, mas é uma palavra que tem a ver com o Espírito que se move em nós e com aquilo que Deus quer ver em nós e através de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mateus 25, queria que vocês abrissem a Bíblia, Mateus 25. Vocês sabem que é nosso propósito em dia de ceia, apresentarmos a nossa oferta só depois de celebrarmos a ceia. Porque quem não se constitui digno de estar sentado à mesa com Deus, a sua oferta para Deus é nada. Então não dê. Se o seu coração não está bem, se o seu coração não está bem com Deus, se você não se sente bem, não sou eu que vou examinar a sua vida e dizer se você está bem ou não está bem. Eu não tenho poder, nem direito, nem autoridade para fazer isso. Agora digo-lhe uma coisa: dinheiro vale o que vale, mas para Deus o que vale é o propósito que nos move quando nós damos. E então que a nossa oferta seja uma oferta dada com o coração puro. Porque a Bíblia nos ensina uma coisa muito importante:
que quando nós vimos apresentar a nossa oferta no altar, que deixemos a oferta se temos alguma coisa contra alguém e que nos reconciliemos primeiro. E então depois nós já vamos com a certeza de que aquela oferta é agradável a Deus. Amém? Amém. A oferta não é para cumprir um voto. A oferta é o mover do nosso coração em prol do Evangelho. Eu dou porque eu amo o Evangelho e amo o mundo como Deus amou. Porque esse Espírito me tomou. Eu não dou para que Deus me dê, não dou para que Deus multiplique a minha oferta, não dou para que Deus me faça prosperar. Eu em Deus sou rico. Eu não posso ambicionar maior riqueza do que ser um filho de Deus. A terra é dele, a prata e o ouro é dele. Então eu tenho uma herança garantida. Amém? Não podemos pôr o nosso coração no que é material, porque a nossa vida tem que ser vivida, mesmo na condição de carne, tem que ser vivida na fé do Filho de Deus. Como Paulo dizia, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Portanto, é esse estilo de vida que tem que estar dentro de nós. É vivermos pela fé do Filho de Deus. Amém? Então quando eu dou por fé, porque eu amo o Evangelho, eu amo as pessoas que estão perdidas, eu amo os irmãos. Ainda ontem estivemos a partilhar aqui algo que vai no nosso coração e que vamos fazer, sem dúvida nenhuma, no que diz respeito a Alenquer, no que diz respeito a Torres. Quando as condições estiverem reunidas pelo pastor João Carlos, a igreja vai se mobilizar e vai lá, como nós falámos. A igreja vai lá. E nós vamos fazer um culto porque a palavra é urgente, que a palavra alcance as pessoas. As pessoas andam enganadas, andam iludidas, andam à procura de um Deus que os sirva, mas não procuram um Deus a quem eles possam servir. E é isso que a igreja carece. A igreja tem ensinado uma fé egoísta, em que a pessoa tem como único objetivo o seu ventre. Senhor, abençoa-me, Senhor, dá-me. Quando na verdade Deus está à espera de um povo que se dê, de um povo que se entregue. E Deus colocou no meu coração ao longo desta semana esta passagem bíblica. E eu quero partilhar a ceia neste espírito, irmãos. Porque a seleção é Deus quem a faz. Ainda ontem, irmãos, deixem abrir o meu coração para vocês. Ainda ontem tivemos o privilégio de ter aqui uma jovem, a Ana, esteve connosco. Gostei muito de conhecer a Ana. E a Ana trouxe coisas, ela estava numa certa e determinada congregação. E repara uma coisa, só por um jovem ter um piercing é posto de parte. Só porque o jovem tem uma tatuagem é posto de parte. Irmãos, isto não tem nada a ver com o Evangelho. Isto é religião. Porque quem somos nós para criticar ou condenar seja quem for? Então quer dizer, uma pessoa com um piercing vai para o inferno. Não tem direito à vida eterna. Não tem direito à salvação. Vocês estão a ver as coisas que ensinam às pessoas. Você pode pensar assim, pastor, você está a encorajar o piercing? Não. Eu estou a encorajar é que nós respeitemos o próximo. E amemos o próximo. E a obra, quem tem que a fazer é o Espírito de Deus, não sou eu. A obra quem tem que a fazer é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai contender com essa pessoa, vai ao coração dessa pessoa e lhe vai mostrar o que é certo e o que é errado. Não é a igreja não está cá para julgar. Se Jesus é o cabeça, se a igreja julga, é porque o cabeça não é Cristo. Quando a igreja é levada a julgar, Cristo não é o cabeça. É o homem, o líder. O líder é que é o cabeça. Cristo amou prostitutas, Cristo amou bêbados, Cristo amou traidores, Cristo amou todos. A Bíblia diz que Ele amou-os até ao fim. Nenhum erro, nem nenhum defeito evitou que Jesus Cristo os amasse até ao fim. É este Jesus que nós celebramos, irmão. É o Jesus da compreensão, é o Jesus da tolerância, é o Jesus da empatia, é o Jesus da entrega, é esse Jesus que nós ministramos. E é isto que a igreja precisa, e é isto que o país precisa, e é isto que o mundo precisa, irmão. Porque a igreja tem de ser para o encontro do desejo das pessoas e não da necessidade delas. E as pessoas correm a igrejas porque procuram ouvir o que elas gostam de ouvir, não o que elas precisam de ouvir. Por isso é que a vida delas não muda. Porquê? Porque elas não mudam de vida. E então, ainda partilhei e digo, meus irmãos, aquilo que me move a pregar o Evangelho é porque eu serei um eterno inconformado. Eu não me conformo com o estado da igreja. Eu não me conformo com o estado espiritual da igreja. Eu não me conformo com os ensinos da igreja. A igreja não está cá para se vender ao diabo. Ela é o corpo de Cristo, que venceu o diabo na cruz. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, amados? E então diz assim nesta escritura. Eu vou falar como o André Jorge na sexta-feira, achei piada. A minha Bíblia diz. Gostei da que era Paula. A minha Bíblia diz. Ele sempre teve cuidado de dizer a minha Bíblia diz. A primeira coisa que ele fez foi criticar que a minha Bíblia era muito grande.
Estás a ver, estás a ver. Mas o amor cobre tudo, eu vejo tão pequenino. Glória a Deus. Irmãos, escutem só esta escritura, que é uma escritura é uma bênção, aliás, como todas elas. Diz assim Mateus, registro isto. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bem-vindos de meu Pai. Então repara uma coisa, o convite é dele. Quem aceita é ele. Não sou eu que aceito Jesus. Foi Jesus que me aceitou como seu discípulo. Ele é que convida. Eu quando digo assim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, parece que estou a fazer um favor a Jesus Cristo. Pronto, Jesus, tu morreste na cruz, eu faço-te o favor. Eu aceito-te. Quando na verdade é uma oportunidade que nos é dada pelo Evangelho. É um desafio que é lançado por Jesus. Quando Ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, venham a mim e eu vos aceitarei. E então diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Por isso é que a Bíblia diz que o Senhor fez menção do nosso nome, ainda nós estando no ventre da nossa mãe. E depois diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, diga comigo, então os justos. Como é que são chamados? Justos. Sabe porquê? Porque os justos são altruístas. Fazem as coisas sem intenção de receber nada em troca. Porque repare, eles fizeram o bem, mas não foi fazer o bem para dizer assim: oh Deus, olha, eu sou bonzinho, olha, eu fiz o bem. Eles próprios não sabiam que fazendo o que estavam a fazer, estavam a fazer para Deus. Mas isso não impediu que eles fizessem. Por isso é que nós aqui dizemos, irmãos, o bem que nós fazemos, façamos-lo. Sem esperar receber: eu ajudei aquele irmão não me deu um obrigado, nem sequer um obrigado me deu. Não importa, irmão, o bem que você fez está feito. Não permita que o mal dos outros roube o seu bem. A Bíblia diz: não deixes de fazer o bem estando na tua mão fazer. Então é algo que depende de mim. Não depende da pessoa que eu faço o bem. Vocês não falam comigo? Esta é a verdade, irmão. Porque o grande mal do ser humano é que o ser humano pensa que tudo o que ele faz tem de ter retorno. Então ele já faz com uma segunda intenção. Eu vou-te ajudar e tu vais ficar uma vida inteira a prestar-me vassalagem, porque eu fiz isto para ti. E eu, como também sou cara de pau, se tu não fizeres o que eu espero, vou-te jogar na cara o bem que eu te fiz. Olha, é assim que tu me pagas. Ajudei-te nesta altura, ajudei-te naquela altura. Mas Jesus Cristo ensinou o seguinte, diz ele aqui nesta Escritura, no julgamento das nações. Então os justos lhe responderão, diz o verso 37. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Portanto, eles deram de comer a alguém, não sabendo que o estavam a fazer a Deus, a Cristo. E então, ou quando te vimos com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou quando necessitado de roupa e te vestimos. Senhor, a gente nunca te viu necessitado, nunca te viu com nada disto. Quando é que nós fizemos isso? E Jesus disse: olha, é isto que a igreja tem que entender. Nós fomos chamados para servir. E não para ser servidos. Se nós temos Cristo como o nosso mestre, não é o servo maior que o seu Senhor, nem é o discípulo maior que o mestre. Basta ao discípulo ser como o mestre. Se o mestre se cingiu para lavar os pés aos discípulos, ele estava a dizer: fazei o mesmo. Se o mestre esteve cá para servir, sirvamos nós o mundo também. Porque isso não é vergonha, isso é motivo de glória, é motivo de honra. Então aquilo que me faz permanecer na igreja é tornar-me uma pessoa útil para o mundo, para ajudar o mundo. Não é para si, eu não venho à igreja para que Deus me sirva, eu venho à igreja para que Deus me use. E enquanto isto não entrar no coração do ser humano, o ser humano está no caminho certo, mas caminho no sentido errado. E então diz assim, o rei, diz o verso 40, respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns destes meus irmãos, a mim o fizeram. Quando você ajuda o irmão, você está fazendo para Deus, porque ele é parte do corpo. Quais são os membros do corpo que tapam uma ferida? São as mãos que levam o peso. Todo o corpo tem o cuidado de si mesmo. As mãos lavam o corpo, as mãos levam o comer à boca.
A boca é uma forma de nos alimentarmos e nós temos que viver na consciência de que somos um corpo. Amém, amados? Amém. E então depois, no versículo 41 diz, versículo 40, o rei responderá, digo-vos a verdade, vocês fizeram algum destes meus irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim. Porquê? Porque vocês tiveram as mesmas condições, porque repara, não é uma questão de recursos. Às vezes podia ser, eles fizeram porque tinham, e nós não fizemos porque nós não tínhamos. Não. Jesus mostra claramente que eles tinham condições de fazer aquilo que os outros fizeram. Então não é uma questão de recursos. Certo, irmãos? É uma questão de disposição de coração. E eles sentiam-se tão mal, esta escritura mostra que o sentimento, isto é uma parábola, o sentimento é tão, é uma ilustração de Jesus, o sentimento é tão pesado, porque a primeira coisa a condenar-nos é a nossa consciência, irmãos. O problema não é o diabo, o problema é a nossa consciência. Porque a nossa consciência dorme connosco 24, vive connosco 24 horas sobre 24 horas. Nós não podemos fugir de nós. E então diz, olha, versículo 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e não me acolheram. Ou seja, as mesmas condições. E depois o verso 44, eles argumentaram assim, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, eles queriam era despachar a conversa, já não era, quando te vimos com fome e não te fizemos isto. Não, olha, quando é que te vimos com fome, quando é que te vimos com sede, quando é que te vimos com... Porque... E então Jesus disse, olha, quando vocês deixaram de fazer isto a um destes meus irmãos, a mim o deixaram de fazer. Então a igreja não faz sentido reunir-se para receber. Não, a igreja reúne-se para dar. E para se dar. Porque se nós estamos aqui, nós temos que ser como Davi, Senhor, nós te damos porque da tua mão recebemos. Nada damos nós que não tenha vindo da mão de Deus, irmão. Posso ouvir um amém da igreja? Nada que nós demos que não tenha vindo da nossa... Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá a saúde para trabalhar, para ganhar o dinheiro, Deus nos dá todas as condições, muito ou pouco não importa, mas o pouco com a bênção de Deus é muito, irmão. E do pouco que nós temos que partilhar isso. Então, neste espírito, é que eu quero que nós nos sentemos à mesa com Cristo, nos sentemos à mesa esta manhã, na certeza plena de que temos a consciência de que somos irmãos e temos o cuidado uns dos outros. E quando algum apelo é lançado, eu já na sexta-feira agradeci à igreja, eu dou graças a Deus pela vossa generosidade, porque vocês trouxeram roupas, vocês trouxeram gente, vocês trouxeram... Isso vai ser tudo canalizado para o pastor João Carlos, para pessoas que estão carenciadas. De que vale nós estarmos a ajudar nações, se na nossa nação também há fome, se na nossa nação também há necessidade. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Temos que cuidar dos nossos primeiro, irmãos. Não negligenciar dos nossos. Posso ouvir um amém da igreja? Esta é a grande verdade, amados irmãos. Então aquilo que nos leva a partilhar a ceia é a consciência de que sempre que nós olhamos para esta mesa, cada pedaço de pão que aqui está, o que é que a Bíblia diz? O que é que Paulo ensinou? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada pedaço de pão que aqui está é um irmão meu. É uma parte de mim. Porquê? Porque este pão foi partido, como Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Para quê? Para fazer de vocês um corpo. Então estes pedaços de pão unidos em amor fazem um pão. Fazem um corpo. E é nesta perspectiva que eu quero partilhar a ceia. E quando nós, irmãos, nada fazemos para sermos diferentes dos outros. Nós fazemos aquilo que sentimos no nosso coração fazer. Quando nós trocamos o símbolo com o irmão, nós estamos a trocar o nosso amor por ele, o nosso afeto por ele. Não é só para dizer que é uma coisa fora do comum, não. O irmão sente no seu coração partilhar o pão com a pessoa que está ao seu lado, passe o pão para ela e receba o pão dela para si. Se quiser fazer com calma, se faça a mesma coisa. Olha, irmão, isto é parte de mim, isto sou eu para contigo. Esta é a comunhão que nós temos. Compreendem, irmãos? E nós temos que viver isto à séria. Não nos reunamos na igreja a brincar e a passar um tempo e tocar umas músicas e cantar e louvar a Deus. Tem que haver transformação da nossa vida. Senão não faz sentido. Salvação pressupõe mudança de vida, porque não há ninguém que se salve mantendo-se nas mesmas condições. Se uma pessoa cai ao mar e nada mudou, ela morre. Ela pode clamar, ela pode invocar, seja o que for. Mas enquanto ela não propuser agarrar a boia de salvação para ser salva, e quando a gente agarra a boia de salvação, alguém a puxa. É Deus que
que nos puxa para Ele. E isso é salvação, amados. O que é que pressupõe? Mudança. Mudança, irmãos. Vos garanto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós propomos no nosso coração mudar de vida, Deus diz, esforça-te e eu te ajudarei. Não há ninguém que não seja imutável. Só a única coisa que é imutável é Deus e a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas se vão cumprir. Posso ouvir o amém da igreja? Diga para o seu irmão, irmão, tu fazes parte de mim, eu te amo de coração. Conta comigo, irmão, conta comigo, irmão. Apesar, às vezes nós travamos de razões, porque aquela é assim, porque a outra é assado. Oh, irmão, todos nós temos feio em casa. Eu estou zangado, irmãos. Estou zangado, irmãos. É inconcebível dentro da igreja ainda haver divisões deste tipo. Porque aquela é assim, porque a outra é assado. Você não tem espelho em casa. Eu tenho. Eu também tenho defeitos. Se alguém que está aqui perfeito, prepare-se porque vai ser chamada para o céu. Você vai ser arrebatada já. Eu quero saber dos defeitos do André. O meu amor é maior que os defeitos dele. E tenho a certeza que é recíproco da parte dele. Quero saber dos meus defeitos. O amor dele é maior que o meu defeito. Está bem. Quem é que não tem defeitos? Porque quando nós começamos a olhar para os defeitos, o nosso amor, alguma coisa nos cegou. E nós só temos um que segue ao entendimento. E vocês sabem quem é. Então, eu tenho a certeza, porque pronto, eu sei que Deus me amou de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Os irmãos desculpem, mas a verdade é esta. Não, irmãos, Deus amou-nos de igual maneira, Deus amou-nos de igual forma, independentemente dos seus defeitos. Agora, eu só posso exigir a perfeição de alguém quando eu alcançar a perfeição. Como eu sei que eu nunca vou alcançar a perfeição, eu calmo. Não é, Cristina? A Cristina uma vez jogou-me na cara, pastor, eu sou mais perfeita que pastor tem que se aperfeiçoar aqui, tem que se aperfeiçoar. Sabe o que é que eu fiz? Agradeci à Cristina, porque ela apontou-me os defeitos. Para eu, pastor, olha, você tem o risco ao lado. Eu digo, é verdade, tem que acertar o risco. É isso que nós temos que fazer, mas é isso que nós temos que fazer, irmãos. Desculpem, eu quero partilhar a ceia num espírito diferente. Eu quero partilhar a ceia na certeza plena de que Deus está aqui e de que nós somos um só. E é isso que nos move em Deus. Eu não venho cá para que Deus me cure, eu não venho cá para que Deus me dê dinheiro, eu não venho cá para que Deus me dê nada. Deus já me deu tudo. A Bíblia diz que Ele, na sua morte, já deu tudo. Ele doou todas as coisas. Então há uma coisa que eu sei. Quando eu estou com Deus, e nós estamos 24 horas com Deus, graças a Deus, porque Ele nos escolheu para a sua habitação, então eu nunca posso entrar na presença de Deus e sair da presença dEle. Eu vivo na presença dEle. Porque a presença dEle é constante em mim. Amém? Eu jamais direi, Senhor, agora entrando na tua presença e tal. Não, então Deus diz assim, então e porquê é que saíste dela? Não, eu estou na presença de Deus constantemente. E é nessa constância de nós estarmos na presença de Deus que nós somos agraciados, irmãos. É porque estamos no caminho certo. Às vezes as coisas não correm tão bem como nós esperávamos, mas isso faz parte da moldagem. Sabe uma coisa? Não há ninguém que nos lixe mais do que Deus. Deus lixa-nos de toda a maneira efetiva, porque é para tirar as imperfeições, é para tirar os defeitos e os erros. E a primeira coisa que Deus nos lixa é o coração e os olhos. Vocês leiam o livro do Apocalipse para ver se é verdade ou não é. O que é que ele disse ao outro? Olha, põe colírio. Trata do teu coração. Porque é para nós não vermos os defeitos de ninguém. Mas o amor dá relevo às virtudes. Mas lá uma coisa. Quero-vos fazer uma pergunta antes de falarmos a sério. O que é que o amor faz? Cobre ou expõe? Então não aponta defeitos a ninguém. Porque o amor não expõe ninguém. O amor cobre. Quando o irmão tem um defeito ou tem uma coisa qualquer, o amor cobre. Ou seja, o amor não vai expor a pessoa. Agora, o amor me leva a falar com a pessoa e admoestá-la em amor. Corrigi-la se ela é passível de correção. A partir daí, é a consciência da pessoa, irmão. Amém? Amém. Diga, dentro da igreja, o pastor é mais perfeito. Não, irmãos, não. Olha, sabe, uma das lições que Jesus nos deu, eu peço às irmãs que vão passar a sério. Uma das lições que o Senhor Jesus nos deu foi estar sentado à mesa com aquele que o traía. E ele sentia o peso da angústia do Judas. O Judas estava em fel de amargura. Porque o Judas tinha a consciência do erro que ele tinha cometido. E do erro que ele estava para cometer.
E Jesus, olhando para ele, sentindo o peso que estava nele, disse: "Oh, homem, o que tens a fazer? Fala depressa. Estás angustiado? Olha, já, se vais fazer morada, faz já. O que tens a fazer? Fala depressa." E o que é que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que Jesus os amou até ao fim, porque não houve mais ninguém que molhasse o pão, a não ser Judas. Vejam o amor de Jesus. Se fosse connosco, ordinário, está-me a trair, só levanta-te da mesa que vais vir estar sentado comigo. Já está. Faz mal, isso é horrível. A minha esposa, quando acontece isto em casa, tem uma frase muito gira: "Obrigado." Diz sempre: "Obrigado." Ela não é só. Ela não é só. Obrigado. Diz logo: "Obrigado." Fica mesmo, olha a minha cara de chateado. "Obrigado." E depois, como ela tem um espírito solidário, ainda diz: "Olha, é mais um cálice que se vai vender." Glória a Deus. Vamos pôr de pé. Vamos pôr de pé. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: "Vocês não têm que vir aqui ao pastor no confessionário. Pastor, venha cá que eu quero comer o pão e o vinho, eu vou confessar ao pastor." Não, a Bíblia diz: "Examine-se o homem a si mesmo." Nós é que temos que ter a consciência de que se estamos bem na presença de Deus ou não. A Bíblia declara, pelo apóstolo: "Se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus." Quem é o homem para me condenar se o meu coração está em paz com Deus? Então eu não sou ninguém para julgar ninguém. Amém. Na presença de Deus, para mim, são todos irmãos, são todos iguais. Glória a Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui para te agradecer este privilégio de que quando nos reunimos em teu nome é para melhor e não para pior. Pai Santo, que neste lugar não aconteça o mesmo que aconteceu quando Paulo foi a Corinto e viu que quando eles se reuniam sempre para pior e nunca para melhor. Mas nós aprendemos essa lição, Senhor, passando a viver de uma forma diferente, esperando uns pelos outros, tendo o prazer de estar juntos. Então, quando nos reunimos, Senhor, é para a tua glória, é para a tua honra, é sempre para melhor e nunca para pior. Porque o teu Espírito nos vai moldando o nosso caráter, e a tua imagem se vai vendo a cada dia. E aí o mundo vai ter o privilégio de te ver em nós. Assim está escrito, Senhor, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é que a santificação nos faça ver a ti. Não, tu habitas em nós, nós te conhecemos. Mas a nossa santificação faz com que o mundo te veja em nós. Aleluia. Pela nossa santificação, a tua imagem é clara e o mundo é inegável. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A tua imagem refletida em nós, Senhor, é inegável. E é isso que nós queremos fazer passar lá para fora. Amando-nos uns aos outros, porque é assim que nós vamos ser conhecidos por teus discípulos. Se nos amarmos uns aos outros. Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que este pão e este vinho, ele foi tratado com cuidado, Senhor. Ele foi tratado com carinho. Ele está aqui porque nós temos o discernimento daquilo que estamos a fazer. E sempre que tomamos esta atitude, nós estamos a dizer nesta: não nos esqueceremos de ti nunca, Senhor. A tua palavra está escrita a fogo pelo teu Espírito no nosso coração. E fazemos-lo para a tua glória e para a tua honra. E cada vez que nós partilhamos da ceia, nos unimos mais, nos temos a consciência de sermos um corpo só. Em nome de Jesus. Então, Senhor, vamos passar os símbolos e vamos esperar uns pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo, precioso, oh, sangue de Jesus, oh, sangue glorioso, que me leva
Santo, santo. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Grande, grande é o teu nome. Glória ao teu nome. Eu vou ter pão. Assim Paulo falou Glória. que assim como ele recebeu do Senhor, portanto foi por divina revelação, não foi por ensino de igreja nem por ordem nenhuma. Assim como ele recebeu do Senhor, assim também o comunica. Que no dia que Jesus foi traído, depois de haverem comido, ele tomou o pão e o partiu e disse: olha, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Faça isto em memória de mim. E é nessa atitude espiritual que nós fazemos também, dizendo: Mestre, jamais nos esqueceremos de ti. Tu és o nosso pão de cada dia. A tua palavra e a vontade do Pai é aquilo que nos nutre, aquilo que nos alimenta. Em nome de Jesus. Tomemos o pão. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao teu santo nome. Da mesma forma, na mesma noite, na mesma circunstância, ele toma o cálice e ele diz: olha, ergueu, dando graças, ergueu e disse: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O cálice de uma nova aliança. Diga comigo: de uma nova aliança. De uma nova aliança. Amém? Amém. Bebei isto, fazei isto em memória de mim. Este é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tchim, a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Diga: Jesus é maravilhoso. Aleluia. Amém. Isto é um motivo de alegria para nós e de gozo para nós e de prazer para nós. Amém. É um privilégio estar sentado à mesa com Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Vamos sentar. Vamos sentar, amém? Eu convidei um pregador para a Inglaterra. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ó Pai, graças te dou, Senhor, pela tua doce e santa presença através do teu Espírito, Senhor. E nós acreditamos que tudo o que tens feito, falado, dito, e o que ainda vai continuar até ao final, Senhor. Aleluia. Não voltará para trás vazia, mas nem espera para o que é. Também acreditamos, Senhor, que o teu povo não sairá daqui da mesma forma, mas sairá daqui grandemente abençoado para a tua glória, para a tua honra, no nome do Senhor. Amém. Amém. Amados, nós temos vindo ao longo de várias semanas, e ainda agora acabamos de ouvir o nosso pastor falar, temos vindo a falar acerca do servir, temos vindo a falar acerca da fé, temos sido instruídos acerca da fé para que não fôssemos ou que não possamos ser enganados. E somos instruídos pela fé, somos instruídos a servir, porque Hebreus diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus, ele também falou: quem crer e for batizado será salvo. Então, amados, nós estamos a ser ensinados através da fé, através do servir, mas há uma coisa que nós temos que entender dentro de nós. É que muitas das vezes existe o extremo da fé. Faz com que as pessoas, faz com que igrejas acabem por se dedicarem mais à religião e se tornarem religiosos. E eu quero começar este mini-estudo que eu trago, que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque ele tem muita informação, e então eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas quero começar este pequeno estudo
abrindo as nossas Bíblias, em João 17, 17, e isto é o que eu peço, pelo Espírito Santo, Amém. que aconteça nas nossas vidas. Amém. Santificai-os na verdade. Nós temos de ser santificados pela verdade. E a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Amados, muitos dos nossos irmãos, muitas igrejas evangélicas, eles começaram a sair da pureza que eram, do tempo dos Atos Apóstolos, pura e santa, e se deixou contaminar. Porque aquela igreja aceitou a aliança com o diabo. A igreja, muitas das vezes, deixaram de falar a palavra de Deus. Porque eles deixaram de fazer a palavra de Deus como o centro da fé. E Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Isto me diz que a igreja, que era conhecida como a Igreja Universal Católica Apostólica, nos anos 300, ela se deixou corromper. Ela deixou que a idolatria entrasse na vida dessas igrejas. E hoje, infelizmente, há muito crente, há muita igreja que está a deixar enganar. Muitos irmãos evangélicos não estão mais pregando, não estão mais ensinando a palavra de Deus com a simplicidade que ela é. Por isso hoje há muito crente perdido, há muito crente que está perdido e está desinteressado sobre os cultos, preferindo muitas das vezes ficar em casa, assistindo a filmes, assistindo à novela, em vez de vir para o culto. Porquê? Porque essas igrejas estão a enverdar, estão a ir mais para a religião do que propriamente pela palavra de Deus. Hoje em dia, há muita gente que está utilizando a Bíblia como efeito na sua vida e como efeito na casa de muitos crentes. Está lá só a Bíblia por estar, mas pôr em prática, eles se esquecem de a pôr em prática. Hoje em dia há muitas igrejas que não têm poder. Há muitas igrejas que nós vemos que os sinais bíblicos são cada vez mais raros. Porquê? Porque eles se tornaram religiosos. O crente dos dias de hoje praticamente não sabe diferenciar. Não sabe qual é a diferença entre a igreja e o mundo. Muitas das vezes hoje o crente não sabe qual é a diferença entre a carne e o espírito. Muitos crentes hoje não sabem qual é a diferença entre a luz e as trevas. Muito crente hoje não sabe qual é a diferença entre a santidade e o pecado. Muito crente hoje não sabe a diferenciar entre o amor e o ódio. Finalmente, muito crente hoje não sabe diferenciar Deus e o diabo. Isso acontece muitas vezes. E isso, quando está acontecendo na vida dos crentes, quer dizer que alguma coisa está errada. Vamos a Isaías 2. Isaías 2, versículo 11.
E a Bíblia é bem clara. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. E a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Deus tem que ser exaltado na igreja. Não é os homens que têm que ser exaltados. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Então, amados, nós vamos ver, pela palavra de Deus, alguns pontos. O perigo da religião. O perigo de nós nos tornarmos religiosos. A religião, ela engana. A religião, e como já aqui foi falado ainda hoje, nos faz julgar outras religiões. Quando nós pensamos estar a julgar os outros, nós estamos a ser religiosos. Porque a religião faz reparar nos outros, mas não faz que nós olhemos para nós próprios e vejamos os nossos erros. Isso é religiosidade. Esquecemos de ver os nossos erros. E por isso é que foi aqui dito também já e falado, que nós, em vez de olhar para as outras religiões, apontar os defeitos das outras religiões, nós olharmos para nós e seguirmos o verdadeiro caminho, que é a verdade, que é a palavra de Deus, então a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar a nós mesmos, senão nós tornamos religiosos iguais aos outros e fazemos tudo igual às outras religiões. E Tiago 1:27 diz lá: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardando-os da corrupção do mundo. Amados, uma das coisas que nós temos que fazer para não nos tornarmos religiosos, uma das coisas que nós temos que fazer é servir. Servir como? Ajudar as pessoas nas suas tribulações. Este é um dos grandes perigos que a religião nos quer trazer até nós, para nós não ajudarmos o próximo. Se for Tiago 4:4, ela diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma das coisas que a religião faz é o seguinte, amados: a religião nos faz esfriar, tira de nós o amor, tira de nós o sentimento de misericórdia, faz com que vivamos uma vida, cada um cuida dos seus próprios problemas. E Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nós sabemos que a religião segue de tal maneira que tira de nós a visão, tira de nós a fé, fazendo que venhamos a seguir por sermos seguidos por qualquer vento de doutrina. A religião faz com que venhamos a crer noutras doutrinas, acreditar mais no homem do que na própria palavra de Deus. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 4. Coríntios 4, versículo 4. Os quais os deuses deste século cegou o entendimento dos que não creem, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem o que diz aí: os deuses deste mundo, a religião,
os maus obreiros, etc., tendam a encobrir, né? Tendam a encobrir a verdade de Deus. Para quê? Para que não se resplandeça a glória, não se resplandeça a luz que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso é que a religião leva-nos mais a acreditar mais no homem do que na palavra de Deus. A religião muitas das vezes leva-nos com que nós somente queiramos ir a templos grandiosos, que queiramos só ouvir pastores famosos. A religião, ela traz comodismo. Faz-nos viver no descanso. Faz com que as pessoas vivam dormindo. E podemos ver que o que diz Efésios 5,14, diz lá que, por isso diz, desperte tu que dormes, não tens mais dormindo, levanta-te diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nós temos que procurar a verdade, amados. Por isso é que ele disse logo no primeiro versículo, para que Deus nos mostrasse a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor. A religião nos deixa vazios. A religião não nos preenche. A religião nos leva à morte. A religião nos engana, fazendo com que venhamos servir a Deus só em raciocínio e só debaixo das emoções. A religião nos engana e não permite que nós servamos o nosso Deus observando e meditando na palavra de Deus. E Salmo 1:1 diz lá: bem-aventurado o homem, eu tenho aqui apontado, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se acerta no caminho dos pecadores, não se acerta na roda dos escarnecedores. É isto que a religião quer que se faça, mas nós não fazemos. Porquê? Porque depois diz assim: antes ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Nós temos que ter prazer na lei, temos que ter prazer em olhar para a palavra de Deus. E a religião não quer que nós olhemos para a palavra de Deus como ela é. Ela quer ser deturpada. A religião leva a palavra de Deus a ser deturpada. A religião tem um objetivo: tirar-nos da visão dos Atos dos Apóstolos. Foi a primeira. A religião tem o objetivo de, como era no tempo dos Atos dos Apóstolos, eles examinavam as Escrituras. Vamos ver Atos 17. Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom agrado receberam a palavra. Aleluia. Eles recebiam a palavra e é isso que nós temos de fazer. Receber a palavra de bom agrado. Examinando cada dia as Escrituras, pois se estas assim eram. A religião não quer que nós examinemos as Escrituras. Querem dizer à maneira deles. Mas nós, como verdadeiros crentes, temos que ser como em Atos Apóstolos. Receber a palavra de bom agrado, mas examiná-la para ver se ela está de acordo com a vontade de Deus. A religião tem o objetivo de tirar a visão do tempo dos apóstolos, né? O tempo em que as dificuldades eram resolvidas através da oração. A religião hoje diz: Pai, se Deus é por mim, tudo é canja, mas esquecem-se de orar. E nós temos que orar. E a religião não nos leva a orar. E se nós vemos aí, já estamos em Atos 12.
versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos anos ágidos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarteiros de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas olha, o que é que a igreja fazia? O que é que nós temos que fazer? Quando o irmão não está bem, quando o irmão precisa de ajuda, devemos orar por ele. Conta comigo, conta com a minha oração. Mas a igreja fazia contínua oração. A religião não nos leva a isto. A religião nos leva a safa-te. Cada um que se safa por si próprio. A religião não nos leva a orar uns pelos outros. E diz assim, o versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Ele estava bem guardado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilhada, e despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas albarcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele pensava que estava em visão, estava a sonhar. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou. Pedro, tornando-se assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha como sobrenome Marcos, onde estavam todos reunidos e oravam. É isto, amados, que nós temos que fazer, para não nos tornarmos religiosos. Cada um sabe por si mesmo. Deus abre um caminho, depois abre um caminho, então, e o que é que a gente faz para Deus abrir o caminho? Nós precisamos de orar para que essas portas, para que esses caminhos sejam abertos. Então, amados, isto é o objetivo que a religião tem para cada um de nós. Nos tempos difíceis, nós esquecemos de orar. A religião também tem o objetivo de tirar a visão da igreja dos Atos Apóstolos. Tempo em que havia amor, em que havia comunhão entre os irmãos. E nós sabemos que Salmo 133 diz lá: com bom e com suave é que os irmãos vivam aí no não. Vamos abrir, já que estamos aí em Atos, um bocadinho atrás, em Atos 2. Atos 2, 11. Atos 2. Não é Atos 2, desculpa lá. Olha, é Atos 2.
Atos 2, 44. A religião destila do amor, da comunhão, da união. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas. E repartiam com todos segundo cada um necessitasse. Preservavam unânimes a união. É isto que tem que acontecer nas igrejas. Todos os dias, no templo. O partir do pão em casa. E comiam juntos com alegria e excelência de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aquele que se iam salvar. A religião também nos quer tirar, amados, a alegria de cada um de nós. Ele nos quer tirar a alegria que existe na nossa vida. E podemos ver que em Atos 8, já que estamos em Atos, no versículo 6, e as multidões unânimes prestavam atenção a Filipe, ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamavam em alto-falas, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então tem que haver alegria em nós. Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém tem vitória sobre a sua vida, sobre o seu negócio, etc, etc, nós temos que ter essa alegria em nosso coração e a religião não nos pode tirar essa alegria. Ver o irmão bem, ver o irmão com sucesso. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o objetivo do diabo, através da religião, é nos preparar para o reinado do anticristo. E nos fazer acreditar no espírito de erro. Mateus 24, 24 diz lá que surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, e se for possível, enganariam até os escolhidos. Então temos que ter cuidado, amados, nesta área. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9, diz assim: e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que todo o poder e sinais e prodígios de maravilha. A religião também faz com que o próprio Satanás esteja lá sentado e também faz sinais, também faz prodígios, também faz maravilhas. Será que nós temos que ter cuidado de ler bem as Escrituras, examinar bem as Escrituras, para que nós não possamos ser enganados, ser levados por essas várias doutrinas que andam por aí? Em todo o engano e toda a justiça, para que pareçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem tiver a tomar nota pode ler esta passagem em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Existem perigos na religião. Um dos perigos é a idolatria. E nós pensamos, quando examinamos, que a idolatria é só imagens. Mas tudo que rouba a glória de Deus é idolatria. A idolatria é tudo aquilo que rouba a glória de Deus no coração do homem. E Mateus 4,10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então quem tem que estar assentado no coração, no nosso coração, a quem tem que estar a glória toda, é sempre para o nosso Deus. O nosso próprio Jesus Cristo nos ensinou. O crente que sabe que está errado, mas que permanece no erro, então ele está em idolatria. A obstinação é pecado de idolatria. O coração do crente, muitas das vezes, está na placa da sua igreja, está na sua dominação, está no seu pastor, está na sua banda, na banda da igreja, está tudo e mais qualquer coisa que ocupa o espaço do coração onde devia estar Deus. E muito coração, ele está enganado. E nós vamos ver o que diz Isaías 29:13, que diz assim: porque o Senhor diz: pois este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos dos homens em que foi instruído. Por isso, amados, temos que ter o nosso coração em Deus e não na nossa igrejazinha, na nossa congregaçãozinha, no nosso pastor. O nosso coração tem que estar Deus. E Deuteronômio de 1 a 14 também fala acerca disso, mas nós não vamos até lá. Outro pecado que existe na religião é a feitiçaria. E quando nós falamos de feitiçaria, pensamos logo nos brujos, nos cartomantes, na adivinhação, etc. E a feitiçaria, ela começou mesmo lá no céu. Feitiçaria é todo tipo de rebelião contra Deus. E quando sabemos que determinadas coisas, quer na nossa vida, que desagradam a Deus, mesmo assim continuamos a fazer, estamos em rebelião. Então é feitiçaria para com Deus. Outro é o pecado da omissão. É quando é o erro também do oculto. É o pecado da omissão. É um grande erro. É quando nós sabemos que as coisas estão mal e omitimos. Queremos mais estar sentadinhos, queremos mais estar no conforto, em cima da prateleira, mas sabemos que há erro, e vemos que há erro e não se fala nada. E por vezes tudo está errado na vida do irmão, tudo está errado na igreja e nós não falamos nada, preferimos ficar calados. E então a Bíblia diz em Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se houver erro, meu irmão, foi aquilo que até o nosso pastor acabou de dizer: vamos admoestá-lo com amor, vamos admoestá-lo, vamos ensiná-lo a não se tornar um religioso, mas a ser um crente fervoroso. Outro pecado que a religião leva é a exceção de pessoas. Deuteronômio 10:17 diz assim: pois eu sou o Senhor Deus, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz exceção de pessoas, nem aceita recompensas. Quantas igrejas, amados, que se tornam, fazem exceção de pessoas? Aquele que tem mais visual, aquele que tem mais posição social, normalmente é-lhe dado os destaques de honra, os lugares de honra e os lugares de honra. Enquanto, se calhar, uma pessoa que, se calhar, até é pobre, nua, no bom sentido, nós temos: olha, se quiseres, senta-te ali atrás, se quiseres, não te venhas aqui para a frente, etc, etc. Ou se quiseres, podes ficar aí, esse canto de pé, estás bem. E Deus diz aqui que não há exceção de pessoas. E em Atos 10, já que estamos em Atos, né? Podemos ver 34, Atos 10, 34.
E abrindo Pedro a boca disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas. Então, se nós não fazemos distinção de pessoas, quem é a igreja ou os crentes para fazerem distinção de pessoas? Isso é religião. Deus considera isso religião. E eu não me vou adiantar muito mais. Eu, para terminar, quero dizer o seguinte: a diferença entre seguir Jesus e ser religioso é que a religião faz com que você tenha a falsa sensação de que você crê em algo que o satisfaz, que o garante a salvação. Mas Jesus não te dá falsa satisfação. Quando você crê nele, ele próprio mora em você e o Espírito Santo é a garantia da sua salvação e da vida eterna. E podemos ver Efésios 1, versículo 13. A religião dá falsas expectativas. Jesus dá-nos verdadeiras expectativas. E Efésios 1:13 diz assim: quem também está em vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Jesus, ele sempre nos sela e nos dá a certeza. E para terminar, eu quero dizer o seguinte, amados: cristão verdadeiro não é marcado pela sua igreja, onde ele se congrega, ou pela placa da sua igreja. Cristão verdadeiro não é semelhante ou parecido ao seu líder, ao seu pastor. Cristão verdadeiro traz no seu corpo as marcas de Cristo e é semelhante a Jesus Cristo. Cristão verdadeiro, ele procura ser parecido o mais possível com Jesus Cristo. E quem está a tomar notas pode ir a Gálatas 6, 15, 17, Gálatas 2, 17, 20, e eu vou terminar e acabar com João 1, 4. 1 de João 1, 4. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem dele que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, amados, eu termino aqui com este versículo bíblico, para não ser muito extensa a reunião, mas quero dizer o seguinte: vamos ter cuidado com a religião. Vamos sempre examinar pela palavra de Deus se tudo está conforme o que está escrito na Bíblia. E de certeza absoluta que então aí não entraremos em religiosos. Vamos servir a Deus com amor e acreditando que Ele sempre já nos abençoou com todas as coisas. Ele não nos vai abençoar, porque Ele já nos abençoou lá naquela cruz do Calvário, Ele já nos deu. Então Deus nos abençoe
E o resto do dia feliz para todos. Aleluia. Vamos dar a Deus toda a glória. Amém? Vamos levantar a nossa oferta agora. E enquanto o louvor chega, eu leio só uma escritura que sempre a mim impactou bastante. Como vocês sabem, irmãos, Deus nos tem dado o privilégio, de servirmos a Deus com toda a dignidade. E então Paulo queria a vossa atenção para isto, irmãos. Para que nós, ao darmos, nós saibamos porque é que estamos a fazer isto. Não é? Porque é que estamos a ofertar. A nossa oferta é para a sustentação da obra, certo? E para permitir que tenhamos condições que, no surgir a oportunidade, nós possamos assumir outros compromissos. Amém? E Paulo é uma escritura que todos nós conhecemos, que tem uma bênção apostólica. Não tem uma promessa de Deus, tem uma bênção apostólica. Uma bênção apostólica é uma coisa completamente diferente. A bênção apostólica é a manifestação do desejo do coração do apóstolo para a igreja. E então diz assim em Filipenses no capítulo 4, no verso 10, diz assim Paulo: Alegra-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês provaram o seu interesse por mim. De facto, vocês já tinham manifestado esse interesse, só que faltou-lhes a oportunidade. E Paulo diz assim, Paulo está a escrever a carta, repare o seguinte, nós estamos a ler uma carta de Paulo, não vamos tirar a doutrina, vamos ler como se Paulo nos estivesse a escrever a nós, não é? E então Paulo escreve estes irmãos e diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar a toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo estava a dizer assim, no meu coração sempre tive este propósito, pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço. E quando Paulo diz que estava disposto a pagar o preço, ele diz que estava disposto a pagar o preço da fome, ele estava disposto a pagar o preço dos maus tratos, ele estava disposto a pagar o preço da injúria, ele estava disposto a pagar o preço Você consegue ver isto nos apóstolos dos dias de hoje? São falsos apóstolos, irmãos. Porque eles querem a luxo, eles querem alimentar o seu ventre, eles só querem isso. Não querem o bem comum, não querem o bem do povo. E começam a criar falsas doutrinas e dogmas para iludirem as pessoas. E Paulo está aqui a dizer, olha, pois aprendi a adaptar-me. Diga para mim, irmãos, a vida ensina ou não ensina? Se nós não aprendemos com a vida, temos umas orelhas daqui até ao céu. Porque a escola da vida, Deus trabalha connosco na vida. Deus não trabalha connosco aqui. Deus quer nos preparar aqui para nos usar lá fora. Porque é lá fora que Ele trabalha connosco e trabalha em nós. Quantas vezes você entra aqui e deixa os problemas pendurados lá fora e aqui derrama o seu coração perante Deus, alegra-se na presença de Deus, recebe a bênção de Deus, mas depois você vai lá para fora e a realidade está lá. E você considera a igreja como uma cidade de refúgio. É aqui que eu me refugio. Oh irmão, mas a realidade é esta. A escola prepara-nos para a vida. A igreja nos prepara para a vida, porque a realidade está fora destas quatro paredes. E nós vamos encontrar fora destas quatro paredes a mesma realidade. A igreja não pode alimentar ilusões. A igreja tem é que despertar aqueles que dormem para a realidade da vida. Nós não resolvemos a vida fugindo dos problemas. A fé é a capacidade que Deus nos dá para nós encararmos os problemas e superarmos os problemas. A fé não é fazer conta que está tudo bem. Não. A fé nos leva a pôr as coisas bem, porque nós acreditamos na promessa de Deus e nos movemos pela promessa. A fé não é esperar que Deus faça, é fazer em nome de Deus. A fé não nos leva a esperar que Deus faça. Oh Deus, faz isto, oh Deus, faz aquilo. Não. A fé nos capacita para nós sermos capazes de fazer as coisas em seu nome e para a sua glória. Porque por nós não éramos capazes, mas com a ajuda de Deus conseguimos. Amém, irmãos? Isto é que é fé. É mesmo. Fé não é esperar o milagre. Fé é fazer com que o milagre aconteça. Ah, vocês não ouviram. É verdade. Fé não é esperar o milagre. Fé é fazer com que o milagre aconteça. E nunca se esqueçam que o mar vermelho não se abria enquanto o povo não molhasse os pés. Porque o povo marchou, o mar abriu-se.
Você quando vai ao banco e quando mete o pé no tapete, a porta abre. Se você não pisar o tapete, fica cá fora. Tudo depende da nossa atitude na vida, irmãos. E Paulo está aqui a dizer, olha, eu não perdi a minha fé por ter fome, eu não perdi a minha fé por ter um problema, eu não perdi a minha fé por ter uma situação qualquer. Não, agora, eu me alegro porque vocês me amam e tiveram cuidado comigo, para me mandarem o suficiente. Paulo estava a passar dificuldades. A igreja se moveu em favor de Paulo. Ou seja, a igreja se moveu em favor de si própria. Porque Paulo era igreja também. E então diz assim, então Paulo diz assim, sei, em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. O que é que nos dá a maior capacidade de compreender o que o outro sofre, senão o nosso próprio sofrimento? Se você é uma pessoa que está a passar o problema que eu passei, eu sou a pessoa indicada para me pôr ao seu lado para levantar. E ser usado por Deus, como Deus me levantou a mim, Ele também se vai usar a mim para o levantar a si. É o que eu digo, não há ninguém melhor para levantar uma pessoa que tem cancro do que aquela que já venceu o cancro. Olha, se Deus se usou, se Deus me fez, também vai fazer a ti, meu irmão. Amém? E Paulo está aqui e diz assim, olha, diz assim, aprendi a ter necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o nosso contentamento em Deus não pode depender do nosso estado, o que é que eu estou a viver neste momento. Eu estou a viver um momento difícil, mas isso não pode roubar o contentamento. Porque eu estou contente em toda e qualquer situação e não é da boca para fora. Porquê? Porque Deus é comigo. Amém. E se Deus permite que eu esteja a passar, é porque Ele tem um plano para mim. Eu posso não entender agora, mas eu sei que Ele tem um plano para mim. Ele está-me a preparar para aquilo que Ele quer usar-me. Então, novamente, levante as mãos e agradeça a Deus. Porque você tem a certeza de que Deus o ama e quem ama cuida. É verdade. E então diz Paulo, diz assim, já aprendi também, passei fome e passei muita necessidade. Mas se você ouvisse isso agora da boca dos apóstolos dos dias de hoje, é falta de fé. Paulo era um homem que não era digno de estar na Bíblia. Porque isto foi falta de fé. Passou fome? Põe a fé para o pão. Como muitos líderes dizem. Você tem fome? Põe a fé para o pão. Você não tem pão, não tem fé. Então diga-me, Paulo era um homem de fé, não é? Passou fome ou não passou? Alô? Passou fome ou não passou? Paulo teve dificuldades ou não teve? Paulo levou uma tareia de todo o tamanho e no dia a seguir com novas negras estava a pregar a palavra. Isto é que é fé, irmão. É isto que se tem que mover em nós. É esse tipo de fé. Apesar das dificuldades da minha vida, apesar do sofrimento que eu estou a passar naquele momento, mas a palavra de Deus me traz contentamento. E é esse contentamento que eu tenho que passar para as outras pessoas. O contentamento não evita os problemas. A fé de Paulo não evitou com que ele passasse fome, mas ele teve a capacidade de superar a fome com o contentamento. Aleluia. Amém, irmãos? E então depois Paulo diz, olha, posso tudo naquele que me fortalece. Porquê? Eu passei por tudo. Passei. Eu passei fome, passei. Eu passei sede, passei. Eu passei problemas, passei. Eu passei tribulações, passei. O que é que significa passar? Uma mudança de estado de vida. E então Paulo depois diz, apesar disso, vocês fizeram bem em preocuparem-se comigo e ajudarem-me, graças a Deus por isso. Ele diz, eu recebi tudo. Ou seja, Paulo dizia assim, olha, não que eu procure dádivas. Eu procuro o fruto que abunde para a vossa conta, porque a minha generosidade é que faz com que valores sejam guardados no céu para mim. E esses, a traça não rói, o ladrão não rouba. E depois Paulo diz, recebi tudo e tenho mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi, porque até receber eu estava no aperto. Eu estava na dificuldade, mas uma coisa é certa, nunca deixei de louvar a Deus, nunca deixei de adorar a Deus, nunca deixei de servir a Deus, nunca deixei de estender a mão ao próximo, porque as dificuldades da minha vida nunca me prenderam, eu sou livre. Aleluia. Eu conheço pessoas que só louvam a Deus de barriga cheia, mas a história do estômago a roncar louvava a Deus, adorava a Deus e pregava a palavra. Muitos
diziam, então se o teu Deus é um Deus que abençoa, porquê é que te deixa passar fome? Isso não importa. Passe fome ou não passe fome, Deus é o mesmo, Ele não muda. Alguma coisa estava a acontecer. Aleluia. Quantas e quantas pessoas questionam a nossa fé, olharem para a nossa vida e dizem assim, então onde é que está o teu Deus? Então a tua vida está assim, onde é que está o teu Deus? Nós temos sempre uma resposta para eles. Espera e vê. Espera e vê. Mas só pode dizer espera e vê quem fez alguma coisa. Você quando lança uma semente à terra e tapa a semente, ninguém sabe o que lá está, a não ser você e Deus. Essa é a razão da nossa fé. A nossa fé se baseia no Deus que nós temos e na atitude que nós tomamos. Posso ouvir o amém da igreja? Essa é a grande verdade. E Paulo dizia, depois para terminarmos assim, recebi tudo e estou suprido. Agora que recebi de Epafrodito o donativo que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Isto não é uma promessa de fé, isto é uma bênção apostólica. Isto é o apóstolo a abençoar a igreja. Olha, pela vossa generosidade, Deus vos vai enriquecer. Porque pela generosidade, Deus vai usar-vos. E é essa consciência que nós temos que ter. Quando nós apresentamos o nosso dízimo, a nossa primícia, seja o que for, a nossa oferta, a única coisa que nos importa é dizer assim, Deus, conta connosco. Conta connosco. Eu não quero que Deus multiplique para que eu tenha isto, para que eu tenha uma casa com piscina, para que eu tenha um carro 0 km, para que eu tenha isso. Isso é manifestação de prosperidade. Não é, irmão. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Diga, prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre as nossas necessidades supridas. Então que o nosso Deus tenha sempre as vossas necessidades supridas. Esse é o desejo do meu coração. Vamos pôr de pé e vamos trazer ao Senhor a nossa oferta, as nossas primícias, seja o que for, não importa. Mas que isso saia do nosso coração e que isso seja uma atitude de compromisso. Uma atitude de compromisso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, mas nunca de mão vazia, Senhor. Que a Tua palavra, ela se confirme na nossa vida sempre. Porque é esse o desejo do nosso coração. Porque Tu nos tens dado o ar que respiramos, Senhor. Tu tens dado todas as coisas para nós desfrutarmos da vida abundante que Tu providenciaste em Cristo Jesus. Senhor, que estas ofertas, Senhor, elas se multipliquem em almas. Gente nova para ouvir a Tua palavra, para que elas também possam ser salvas pela pregação do Evangelho, para que elas possam tomar aquele a quem Tu deste o nome de caminho, porque Tu és o caminho, Jesus, esse caminho da salvação. Então que mais e mais pessoas, esse é o desejo do nosso coração como igreja, que mais e mais pessoas possam receber o nosso convite, Senhor, e possam aceder ao mesmo para se juntarem a nós, ouvindo a Tua palavra, e para que elas deixem de ser pessoas necessitadas
para que elas se transformem em bênção para o mundo. No nome de Jesus. Este é o nosso desejo. E a igreja que crê diz comigo, amém. 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 Glória a Deus. Pai, a Tua presença é connosco. Te agradecemos, Senhor, porque ao sair deste lugar nos levamos no coração os aos olhos, Senhor. Desejo que ao meu irmão, Senhor, a Tua mão esteja sobre ele e que esta semana ele possa ter uma semana abençoada por Ti, Pai. Guarda-o e protege-o, Senhor, assim como eu desejo que aconteça comigo e com a minha família. Pai, quero sentir no meu coração, Senhor, agradecer pela família que nos deste. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pelos nossos netos, Senhor. Obrigado por todos os nossos familiares e amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Que nós sejamos um luzeiro neste mundo para eles, Senhor. Que nós sejamos uma inspiração para eles, Senhor. Em nome de Jesus. E quero, Pai Santo, assim como eu sinto no meu coração este desejo, que seja o desejo unânime da Tua igreja. Usa-nos para a Tua glória. Usa-nos para a Tua glória. Usa-nos para a Tua glória. Amém. Amém. Deus nos abençoe.